Bom dia a todos. Que bom podermos estar juntos aqui. Sejam todos muito bem-vindos, alguns ainda entrando. É um tempo muito especial, espero que você sinta isso também. Todos nós temos sentido assim um privilégio muito grande, temos sentido assim uma alegria, um temor de Deus, né? Uma alegria de estar na presença dele, uma oportunidade especial. Temos sentido todas essas coisas juntos, assim, de estar na presença de Deus e estar, de alguma maneira, nos prestando, nos oferecendo a Ele, para que os propósitos dele sejam cumpridos. Então, é uma alegria muito grande estarmos todos juntos e nós temos várias atividades, temos sempre falado isso, temos vários momentos, várias reuniões com o TJC2 juntos e nas cidades, mas essa reunião do terceiro, hoje, esse mês, nós está sendo no quarto sábado do mês, é sempre um tempo especial, sentimos que a nossa reunião de família, de pessoas que estão realmente engajadas, que estão comprometidas com a visão, com o propósito de Deus. Hoje nós queremos dar uma atenção especial a esse ministério de oração. Então, nós vamos ouvir o Luiz Montanini, que vai falar um pouco sobre esse ministério de oração, que é o nosso foco hoje, tem sido o nosso foco na primeira segunda-feira do mês também, porque hoje nós não temos oportunidade de ter, dificilmente, né, nós temos judeus messiânicos conosco aos sábados, porque é o dia que eles têm o serviço do sábado, do Shabat. Mas na primeira segunda-feira do mês, né, que vai ser o próximo dia 4 de setembro, nós temos a oportunidade de orar junto com eles, né, junto com judeus messiânicos. Então, nós temos essas oportunidades de oração, mas a oração, para ser eficaz, ela precisa ser feita também em grupos pequenos. Então, essa vai ser a nossa. Queremos falar um pouquinho sobre isso, nos ajudar mutuamente. A Elaine também, que está agora sendo responsável pelos grupos de oração, vai falar em seguida. Então, Luiz, Deus abençoe, que você tenha a graça e a unção de Deus para falar conosco. Bom dia a todos. Bem, queria compartilhar um pouquinho de algo que a gente tem conversado, né? Nós vamos falar aqui algo que a gente tem conversado juntos. E a gente tem visto, vocês todos sabem, nas Escrituras, que Deus, nesses últimos tempos, está decidido. E não só nesses últimos tempos, mas sempre decidiu fazer as coisas de forma coletiva. E para isso ele começou com o homem, né? Abraão, e depois Jesus complementando tudo isso. Mas na verdade o que ele quer fazer se revelar e vivenciar, estar junto do corpo, né? O corpo dele, a igreja dele, o povo dele. E a gente vê nas Escrituras que geralmente Deus nos envia a fazer as coisas de forma coletiva. E o coletivo para ele, embora a gente às vezes nem entenda muito isso, o coletivo para ele, a partir de dois já é coletivo. Dois ou mais já tem uma importância muito grande. Então a gente descobre que ele considera algo coletivo já a partir de duas pessoas e assina embaixo, porque ele está vendo que duas pessoas estão em concordância, ouvindo o que que ele tem no coração dele e ele faz. A gente vê isso nas Escrituras. Então, por exemplo, tem aquele texto lá de Mateus 18, 19, que ele fala: se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. E a gente sabe que o contexto ali é tanto para juízo quanto para bênção, né? Aquele contexto ali é claramente sobre isso. E o Senhor, nesse tempo, tem nos dado uma palavra de bênção para Israel, de perdão, de pedido de perdão por nossas falhas e bênção para eles, para que os olhos deles sejam abertos, para que conheçam o Messias e a Igreja gloriosa se manifeste nesses dias, né?
Então, o contexto é tanto de julgamento, de condenação, mas também de libertação. E é curioso que nas Escrituras a gente vê uma maneira quase costumeira de dois fazerem as coisas, né? Dois juntos fazerem as coisas. Foram mandados dois espias ali no Primeiro Testamento. Jesus, João Batista envia dois de seus discípulos para checar ali, diretamente com Jesus se ele era mesmo o Cristo, está lá em Mateus 11, enfim, não vou nem falar as referências em razão do tempo. Jesus envia de dois em dois para anunciar o reino. Enviou dois para buscar até o jumentinho dele, para ele entrar triunfalmente em Jerusalém. Paulo enviou Timóteo e Erasto para a entrada para Macedônia, enquanto logo depois ele iria para Jerusalém. Parece uma coisa misteriosa, mas tem algo significativo, porque um protege o outro, mas também ambos entendem juntos a mente de Cristo, que está no coração de Deus, porque nós somos suscetíveis a erros, né? E juntos parece que há algo que acontece quando estamos juntos, dois ou mais, que é aquela história do cordão de três dobras, sabe? A gente fica fortalecido e fica menos suscetível a falar coisas de nós mesmos, né? Porque a gente está sempre conferindo e sente uma concordância genuína naquilo e a gente parte para orar. Então, isso, por que que eu estou falando isso? Para incentivar os irmãos a começarem a orar, para Deus colocar pessoas, trazer pessoas, ou vocês lembrarem, vir à mente de cada um de vocês, nomes de pessoas. Talvez você já esteja num grupo com 10, 12, 20 pessoas, mas venha um nome na sua mente e fala, eu gostaria de orar mais especificamente com essa pessoa ou com um outro que não faz parte ainda, convidar e falar um pouco a respeito do que estamos orando e essas coisas, e ele vai, e nós vamos juntos entrar nisso. Você pode dizer assim, ah, mas eu não sou bom para isso, não, eu não tenho experiência, eu não tenho base. Eu quero dizer para vocês que, para incentivar vocês a começarem, nós temos um farto material, os 10 pontos para orar, nós temos vários pontos, nós temos um material já muito bom, mas o que também é muito significativo é que quando a gente começa a trabalhar em cima desses itens que a gente sabe que foram gerados em Deus, ele acrescenta outros, né? Eu já dei testemunho para vocês de situações e palavras vivas que a gente recebe enquanto nós estamos orando no nosso pequeno grupo, para depois a gente juntos alcançar essa densidade, né? Aí é muito importante estarmos juntos num grupo maior como o de hoje, mas a gente sabe que a base de tudo isso é o dois ou três, dois ou mais, reunidos em nome dele, é claro, e com o propósito dele. A gente, com isso, a gente tem um encargo maior e um peso maior. A outra coisa que às vezes a gente pode também começar a achar justificativas é em relação ao tempo. Então, a gente incentiva, você pode começar, não precisa começar semanalmente, a periodicidade, aliás, não precisa começar semanalmente, comece mensal ou quinzenalmente. O tempo da oração, se são dois ou mais, não precisa começar uma hora, porque chega a ficar até cansativo. Comece com 15 minutos, 7 minutos e meio, 10 minutos cada um de oração, e outros vão chegando depois. Então, é melhor a gente começar com uma periodicidade maior, que ela diminua, né, por causa do encargo, e um tempo menor que aumente por causa do número de pessoas e também do que a gente sente de orar, sem né, não precisa ser exatamente aquele tempo, mas não precisa também ser um tempo muito grande inicialmente. O importante é a gente manter uma fidelidade. Então, com isso, eu quero também dar um testemunho. Há 3 anos, eu oro com um irmão, ele é de Rondonópolis, por isso, então, essa é a vantagem da gente ter ferramentas como do Zoom, né, e Google Meet, etc. A internet nos ajuda muito a encontrar pessoas, né, de outros lugares, às vezes surge um nome na sua mente que é de um outro lugar, etc. Então, eu quero dar um testemunho. Tem uma pessoa de Rondonópolis. Esse irmão,
Eu oro com ele toda quarta-feira por um determinado assunto nosso, e toda quarta-feira a gente ora 15, 20 minutos, às vezes 12 minutos, mas em geral dá entre 15 e 20 minutos, e tem sido precioso demais, porque muitas palavras de Deus surgem para nós neste tempo, para nos animar, para nos dar uma direção, e tem sido muito precioso isso. Então, às vezes não, já aconteceu por um motivo de viagem, alguma coisa assim, aquele horário não deu certo, a gente dá um jeito de naquele dia se encontrar, manter isso. Outra coisa, às vezes naquele dia não deu certo, mas isso é raro. A gente se esforça para ser sempre às quartas-feiras, mas já aconteceu. Daí a gente ora na quinta, ou antecipa para terça, se for um motivo de viagem, alguma coisa assim. Então, eu quero dar esse testemunho porque tem acontecido comigo, palavras que me sustentam e nos sustentam sobre aquele assunto, porque estamos orando juntos e também aquilo vai aumentando a fé e a gente vai começando a ver alguns sinais. Então, o motivo desse compartilhar é esse. Nós fizemos um e-book, na verdade a gente imprimiu alguns livros, mas tem o e-book dele. O livro se chama é um livreto pequeno, e o Christopher traz uma palavra muito importante explicando a diferença entre união e unidade. E isso ajuda muito a gente. Nós temos disponível isso e podemos, acho que eu tenho liberdade para oferecer, nós podemos disponibilizar a você. É muito boa essa, muito importante a gente ler esse texto do Christopher e isso vai nos ajudar a ter essa verdadeira conexão de mente e coração. Ele fala um pouco sobre isso, que é o que Deus está levando a gente. Então, nós já temos uma conexão de mente e coração em cima do que nós temos aqui, que é esse objetivo de orar por essa reconciliação plena entre Israel e igreja e Israel. E isso é de Deus mesmo, e sabemos o quão importante Deus está envolvido, o quanto Deus está envolvido nisso, tanto é que está nos envolvendo de muitos lugares. Basicamente é isso. Se alguém então se interessar, e seria bom, então o que, a gente pede a vocês? Primeiro, ore para Deus direcionar uma pessoa. Pode ser você e sua filha, por exemplo, a Lene e a Dalila, elas já oram. Já isso tem um poder imenso. Pode ser você e um amigo, uma amiga, e essa pessoa, vocês juntos podem às vezes pensar, poxa, nós somos tão poucos, etc. Mas lembre-se que para Deus, dois são maioria. Para Deus basta ter concordância com Ele. Nós estaremos concordando com o que Ele está pensando, o que Jesus está orando nesse exato instante ali à direita do Pai. A gente compreende aquilo e ora aquilo e é como uma conexão, é uma nitroglicerina. Aquilo é como Deus dizendo quero, ele assina embaixo, porque é exatamente o que está no coração dele, o encargo dele diante do Pai, e a gente recebe a mente de Cristo e ora aquilo, e a palavra tem um poder imenso. A palavra, vocês sabem, a palavra, Deus criou o mundo pela palavra, a palavra foi encarnada e Deus nos deu a palavra, que é a palavra dele, e quando juntos nós temos essa concordância, acontece, o Pai faz, porque ele diz: é isso que eu quero, é isso que meu filho quer, é isso que o Espírito está tentando dizer para vocês, e vocês compreenderam, vocês entenderam e juntos concordaram. É uma verdadeira concordância, passo e acontece. E assim é feito. Isso é uma realidade espiritual e não é aqui apenas algo assim falando animado. É uma realidade espiritual que a gente vivencia. Vocês têm marcos de fé na vida de vocês por palavras, pela palavra que receberam, e nós temos marcos, cada um de nós, e temos uma palavra, e sobre ela a gente anda, em cima dela a gente anda, e Deus faz. Então, eu quero finalizar isso animando vocês a orarem para Deus trazer ou direcionar e a gente começar. Esses grupos vão se multiplicar. E não se preocupe com o tamanho dele, não se preocupe com a quantidade de pessoas. Se interesse no que Deus está falando, porque o que ele fala, ele reverbera. Aquilo vai para toda a eternidade, aquilo acontece. Deus
escolheu assim os pequenos começos, ele decidiu assim, a palavra quando ela é liberada, quando ela é uma palavra de Deus e ela é dita, ela é falada, aquilo acontece, porque é a palavra de Deus e não é nossa, é boca de Deus através de nós, e a ele a gente dá toda a glória. Amém? Deus abençoe vocês. Amém. Estão se sentindo tocados por Deus, né? Para quem já está orando com alguém, continue com mais intensidade. Quem se sente muito sozinho, puxa, mas na minha cidade, na minha igreja, não tem um grupo, não tem uma ênfase, não tem um pessoal. Realmente esse testemunho é exortação, né? Vem para nos animar, para nos mostrar o poder que há na oração. Afinal, Jesus falou, onde tem dois ou três. A gente sempre cita esse versículo, mas não entendemos, nós não acreditamos muito no poder de realmente dois ou três ser um núcleo suficiente para Deus mudar as coisas no céu e na terra através das orações. Então, essa palavra realmente tem ardido bastante no nosso coração e queremos incentivar, queremos contribuir, né, para que isso aconteça mais e mais. Elaine, então, fala um pouco conosco daquilo que você gostaria de comunicar a respeito dos grupos de oração, de como você gostaria de fazer contato com esses grupos. A paz, querida igreja, Shalom. Então, a ideia é a gente nos mantermos conectados e atualizados. Então, neste primeiro momento, o que que nós imaginamos, né? Gostaria que vocês, esses grupos de oração, mesmo sendo um grupo de dois, porque é um grupo, um representante desse grupo entrasse em contato comigo ou via WhatsApp ou via e-mail. O meu celular é DDD 11, quem tiver chance de anotar. O número é 99905-8521, ou por e-mail, tá? É Elaine, traço embaixo, sublinhado, tá? Gidzinski@hotmail.com. Qual o objetivo disso, igreja? A gente sabe que o corpo de gentios e judeus são feitos de pequenos grupos, né? Então, para a gente se apoiar mutuamente, nos mantermos na mesma página, o que o Espírito Santo estiver tratando, nós podemos compartilhar entre nós, e aí juntos a gente discernir o que Deus quer que a gente ore, a forma, o meio, o conteúdo, para apoiar essa visão. Então, é muito importante que a gente construa essa base. Então, um de cada grupo, eu pediria que fosse o responsável para entrar em contato comigo nesse momento. No segundo momento, a gente vai viabilizar uma forma de mantê-los atualizados, uma forma simples, mas sempre vocês tendo um acesso ou alguma forma assim de acessarem lá e saber o que está acontecendo. E para dar a outra intenção é apoiá-los, né? No que for preciso, como o Luiz bem pontuou, tem bastante material, nós já caminhamos bastante até aqui e tenho certeza absoluta que nós vamos caminhar ainda mais, porque assim é o nosso Deus, né? Até que seja dia perfeito, Deus vai continuar nos provendo, nos direcionando. Não se preocupe, Ele vai nos capacitar, porque muitas vezes a gente se sente assim, puxa, será? Mas Deus capacita e juntos a gente vai glorificar o nome dele. Amém? E aí eu fico aguardando um representante de cada grupo entrar em contato comigo. Será um prazer conhecê-los. Amo fazer novas amizades. Nós temos um grupo de WhatsApp também para os que estão liderando algum grupo ou aqueles que estão envolvidos, né, com grupo de oração. Isso pode ajudar, né, para a gente estar sempre falando a respeito dos nossos objetivos de oração e realmente focando juntos naquilo que Deus está querendo fazer. Temos sempre vários pedidos de oração, várias coisas que Deus está colocando no nosso coração para a gente focar. Falar sobre alguns pedidos de oração para hoje e para os próximos dias, né? Nós temos
vários aspectos assim do que Deus quer fazer. Nosso alvo tem sido a formação do novo homem. A gente tem até usado, para quem acha difícil falar, a sigla não é difícil falar, né? Mas o TJC2 tem, eu acho que sempre acontece assim, TJC2, vai repetindo a sigla, e tem gente que não sabe o que que é a sigla. E como é uma sigla, representa palavras em inglês, aí fica mais complicado ainda, né? Então, o que que é o TJC2? É rumo ao segundo concílio de Jerusalém. Mas até isso também, assim, você vai falar com uma pessoa, eu estou envolvido num grupo de oração, TJC2. O que que é TJC2? É rumo ao segundo concílio de Jerusalém. Mas o que que é segundo concílio de Jerusalém? Então, é bom porque inicia uma conversa, né? Você pode começar assim, se a pessoa tem tempo, você tem, você tem assunto para conversar, mas às vezes até falta palavras, né? Então, nós temos usado bastante, eu acho que é uma coisa que é bíblico, né? É rumo ao segundo homem, ao novo homem. Então, rumo ao segundo concílio, mas também rumo ao novo homem, porque esse é um texto bíblico em Efésios 2:15. Nós temos, outra vez, a gente precisa saber o que que é o novo homem. Para muita gente, falar sobre o novo homem é novo nascimento, e isso é o começo de tudo. Mas o novo homem coletivo, porque nós temos mais costume de pensar da noiva, né? A noiva de Jesus, a igreja como noiva. Mas quando nós falamos sobre o novo homem, estamos falando sobre o corpo de Cristo. E essa expressão é usada em Efésios para falar a respeito de uma nova identidade feita de judeus e não judeus. Então é algo coletivo, não é o novo homem porque eu nasci de novo só, mas é um novo homem coletivo. E na nossa cultura, principalmente ocidental, no mundo ocidental, nós somos muito individualistas. Eu fui salvo por Jesus, estou com minha passagem garantida, vou para o céu, e a gente tem a igreja, tem a coletividade, mas é importante que eu estou salvo. E a Bíblia fala muito sobre a nação de Israel, o povo de Deus, uma nova comunidade, né? Então, esse aspecto mais coletivo. O novo homem envolve, não é só assim, nós temos amigos, nós temos cooperação, nós conhecemos judeus messiânicos, nós convidamos para falar, nós temos ouvido palavra, nós oramos por Israel. O novo homem realmente essa unidade. O Luiz falou sobre a unidade no micro, né? Assim, de pequenos grupos, grupos pequenos, né? De 2, 3 pessoas. Agora, o novo homem coletivo é algo que envolve o povo de Deus em toda parte, mas sempre começando a partir de um pequeno começo. Mas esse novo homem formado de judeus e não judeus envolve não só ouvir palavras, tudo isso aqui é importante, aprender palavras em hebraico, cantar músicas, ouvimos música, essa canção foi fantástica hoje, né, que ouvimos, a gente quer cantar todo mundo na mesma língua, né? A língua do reino de Deus não é inglês, pode ter certeza. Uma nova língua, não é? Uma língua que vai nos unir, né? Não sei se é hebraico, mas é uma palavra, é uma língua que vai nos unir. Nós vamos cantar a Deus numa mesma palavra, assim, sem necessidade de tradução, de dificuldade de entender. Mas é mais do que isso, é mais do que a gente aprender palavras, do que a gente conhecer costumes, do que a gente entender sobre as festas, enfim, tem muitas coisas importantes. Mas o novo homem envolve essa unidade na base
de comunhão, de se interessar, de quando um está sofrendo uma situação difícil, nós estamos sofrendo junto com ele ou com ela. Envolve assim algo muito mais profundo, e nós estamos buscando isso, e só Deus pode nos conduzir verdadeiramente. Então, assim, um dos pedidos, nós estamos orando para que isso aconteça no Brasil, em todas as partes do mundo, mas nós temos várias iniciativas e várias coisas podem acontecer ao mesmo tempo na sua cidade, se você conhece judeus messiânicos, e mesmo unidade entre cristãos, não judeus, a unidade tem que acontecer em todos os níveis. Mas nós estamos buscando essa unidade no Brasil entre judeus messiânicos e não judeus, e entre judeus messiânicos e outros judeus messiânicos, né? Então, assim, são várias coisas e nenhum de nós sabe muito como fazer. Então, rapidamente, para vocês terem uma ideia assim, de como nós estamos orando e como nós estamos enfrentando dificuldades, eu queria compartilhar com vocês. Acho que todos sabem, né? Nós temos essa reunião na primeira segunda-feira do mês. Temos feito várias coisas nos últimos anos, ouvido palavras, bastante palavras do professor Daniel, depois ouvimos palavras de diversos líderes messiânicos, e esse ano nós sentimos um desejo de não só ouvir palavras, mas de ter um momento de oração juntos entre judeus e não judeus, e entre vários judeus messiânicos, né? Vários líderes diferentes. E Deus tem feito coisas, cada reunião tem sido uma surpresa, uma dificuldade, um desconhecimento, como é que Deus quer fazer da próxima vez. E eu não sei quantos aqui puderam participar da última reunião em outubro, mas nós sentimos bastante oposição. Isso até comentei com Gustavo Kart, né, que é um dos nossos irmãos judeus messiânicos em São Paulo. Eu comentei com ele, né, ele até compartilhou alguma coisa na reunião, e falei com ele, puxa, mas estava meio difícil a reunião, né? Ele falou, eu senti também. Mas ele falou assim, eu não sei se vocês estão acostumados com oposição, mas nós, judeus messiânicos, tudo que nós tentamos fazer tem muita oposição. Então, vamos dizer assim, não é uma surpresa, né? Eu pensei cá comigo, assim, não, a gente está acostumado também, a gente sabe que principalmente em se tratando de unidade, de caminhar para onde Deus quer, não é fácil. Mas veja só, nessa reunião de outubro, né, no início de outubro, algumas pessoas tentavam entrar na reunião, não conseguiam, problemas de internet. Daniel Woods, que era para também falar mais no início da reunião, o carro dele quebrou, não conseguiu, chegou mais no final. Sentimos assim mais dificuldade assim até no fluir da reunião. Então eu estou comentando isso com vocês porque existe realmente oposição, existe uma luta contrária. E é pela oração, por estarmos juntos, buscando a ajuda de Deus, sobre a direção, o que deve ser feito, como que nós vamos. Temos convidado algumas pessoas e não, nem todos têm comparecido, às vezes por uma razão ou outra, enfim, aquilo que a gente gostaria de ver acontecendo não tem acontecido na proporção que a gente gostaria. Mas sabemos que Deus tem um tempo, isso eu estou colocando aqui para a gente orar. Queria hoje que nós orássemos especificamente para essa próxima reunião, dia 4 de setembro. Ainda não sabemos quem que a gente pode convidar, como que a gente deve. A gente não sabe como coordenar isso. Assim, a gente sabe que tem que ser uma obra do Espírito Santo, mas nós temos que preparar algumas coisas, convidar, organizar alguma coisa, e precisamos muito. Estou abrindo o coração para dizer que nós precisamos muito da direção de Deus, do mover de Deus, e que Deus conduza esse processo. O segundo aspecto,
essa reunião, assembleia, né, pré-concílio, que vai acontecer em outubro, está chegando, falta pouco mais de um mês agora, né? Falta quase 2 meses para a conferência em si, mas é um pouco mais de um mês. Então está chegando, também sabemos que vai haver dificuldades, tem havido na organização, pessoas que queriam ir não puderam, tem muitas dificuldades, vocês têm contribuído para alguns que não tinham recursos para ir, ainda precisamos completar alguns custos. Então, tem muitas dificuldades, mas principalmente na área espiritual. Sabemos que é um momento inédito, é um acontecimento inédito, graças a Deus, está marcado, está ali, pessoas, sim, tem mais pessoas do que eles esperavam, tem uma lista de espera, tem mais de 350 pessoas, né? Mas o mais importante é também o Senhor conduzir. Eles estão organizando algumas coisas, mas a palavra summit em inglês, né, que eles estão usando, eu não gosto muito da palavra cúpula, porque seria a tradução, mas assim, parece muito assim, né? Só quem é presidente, primeiro-ministro, assim, né, geralmente usado para reuniões assim de alto nível. E diante de Deus, nós somos sacerdotes, estamos no conselho de Deus, mas a ideia assim não é assim de grandes líderes assim em si, mas a ideia de summit é quando várias pessoas de lugares diferentes se reúnem, normalmente no nível humano, para discutir ideias, para traçar uma linha, para fazer uma cooperação, para fazer um acordo. Só que no nosso caso, nós queremos ouvir de Deus, nós queremos que Ele ordene, nós queremos que Ele mostre os próximos passos. A liderança do TJC2 internacional, eles têm falado, nós não sabemos como preparar um segundo concílio, tem que ser algo de Deus. Então, um dos grandes propósitos de reunir esse grupo é de estar diante de Deus, mas é complicado, 350, 400 pessoas não falam a mesma língua, têm ideias, têm correntes teológicas, pensamentos diferentes, então, tem que ser um milagre. Então, vamos orar para isso, vamos cobrir esse tempo com oração. E uma coisa assim específica para o Brasil que eu queria colocar, estamos indo em 20 pessoas, mas eu diria que a maioria dessas 20 pessoas hoje não tem uma conexão assim tão direta com o TJC2. Todos, praticamente todos ou todos têm conexão com essa ideia, com essa busca do novo homem, com essa amizade, com esse entendimento de Israel, mas nós não estamos tentando fazer uma organização, um movimento, colocar todo mundo debaixo de um chefe, nada disso. Nós queríamos, uma das coisas que eu queria que a gente orasse é para que esse grupo por meio de ir juntos para, assim, cada um vai num dia, num voo diferente, mas por estarmos juntos ali, que realmente Deus fizesse algo muito especial de cooperação, de unir as forças. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que fazer parte do TJC2, mas que nós pudéssemos cooperar, que nós pudéssemos unir as nossas forças para realmente buscar o mesmo alvo. Então, vamos orar nesse sentido também, ok? Eu quero dizer, como o Luiz já falou também na palavra dele, que oração é uma oportunidade para nós falarmos com Deus. Para ser uma conversa, nós temos o maior interesse de que Deus também fale conosco. E isso tem acontecido em vários grupos de oração. O Luiz mesmo tem sempre compartilhado de coisas que Deus tem mostrado. Ele nos mostra como orar, mas ele pode falar várias coisas importantes para nós. Então, hoje também, na oração, vamos estar abertos. Nós estamos aqui para orar,
mas nós queremos muito que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos dê. Às vezes a gente fala assim, não vou falar isso, a gente não precisa falar assim, assim diz o Senhor. Deus falou, né? A gente às vezes tem temor para falar isso, mas devemos compartilhar aquilo que Deus coloca no coração, porque Deus fala de formas suaves, Deus fala de formas, muitas vezes, que não é como a trombeta, não é com uma visão, não é vendo um anjo, mas Deus fala às vezes de uma forma bem suave conosco. Então vamos nos abrir para isso e compartilhar, porque quando Deus fala alguma coisa, não é só para você, é para todos, né?